salve, minha rapaziada! Como vocês estão? Fala para mim. Pessoal, eu ia pedir para vocês encarecidamente, compartilhem nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, vai lá nas redes sociais, segue @samba pra vida, vamos transmitir nossa mensagem de solidariedade, amor, cultura, sobretudo nosso samba, o amor ao nosso samba. Pessoal, hoje, rapidinho a apresentação. Estou com um convidado muito especial, mais um dos meus heróis, aquela geração noventista abençoada. E hoje, acho que vai ser um papo bastante rico, bastante interessante, porque é uma das maiores cabeças dessa geração. Não tenho dúvidas que vamos surpreender muito com os relatos desse cara. Com muita honra, muito orgulho, muito respeito, Samba pra Vida recebe Claudinho de Oliveira. Poxa, Vaguinho, meu prazer tremendo. Alô, mundo, né? Um grande abraço para você, para todos aí que nos assistem, né? Eu acho que sempre a gente recebe com muita alegria e satisfação, né, um convite como esse, para a gente falar sobre as coisas que a gente precisa falar, que a gente gosta de falar, como o samba, né? E também o samba e o social também. Então, eu acho que ficou um prato gostoso, saboroso, e eu já agradeço, né, de antemão aí o convite. Para mim é um prazer estar aqui falando contigo, meu irmão. Simbora! Beijo para todo mundo. Pô, que honra. Claudinho, vamos de trás para frente. Acho que essa é a minha grande curiosidade a seu respeito. Por onde que você se interessou pela sociologia? Putz, é uma história, eu vou tentar resumir aqui, mas eu tive um amigo muito caro, né? Um amigo querido, né? Na época que eu morei na Coab 2 de Itaquera, isso nos anos 80 e tal. Foi um cara que me incentivou, um grande parceiro que me incentivou a leitura, né? Ele falou, pô, você precisa parar de ficar perdendo tempo e ler alguma coisa, é interessante, é bom, né? E aí os primeiros livros que ele, inclusive, me emprestou, era da Agatha Christie, do Sidney Sheldon e tal, e eu peguei um certo prazer, né? Uma certa disciplina também, naquele momento ali, pela leitura. E aí eu comecei a me interessar por algumas coisas que eu tinha muita curiosidade e não entendia nada, e até hoje não entendo muita coisa, mas o fato é que isso também me levou a trilhar outros caminhos e tal, sabe, a vislumbrar outros caminhos, né? Com esse interesse pela leitura e tal, veio o interesse também de entender um pouco mais a relação racial no Brasil. E eu comecei a ler outras coisas também, como Hagadá e essas coisas todas e tal. E aí, do Hagadá, um amigo da banda, né, isso é um salto na história muito grande, né? Da década de 80, agora eu já estou lá em 2000 estou em 1998, 99, mais ou menos. Eu tive um amigo muito bacana, já estava no Soweto, um parceiro, Marcelo, que era saxofonista, e ele falou, pô, você gosta de ler essas coisas, então você poderia fazer sociologia. Eu não sabia, né, do que se tratava, se aquilo realmente ia contribuir, né, assim, para a minha curiosidade, né? E eu peguei e falei, ótimo, e fui pesquisar e acabei mesmo gostando, achei que tinha tudo a ver e tal. E aí eu fui para a sociologia. No primeiro momento, eu entrei na Escola de Sociologia e Política, né, que fica na Vila Buarque, e depois, logo em seguida, no ano seguinte, cheguei a fazer um ano lá e tal, no ano seguinte, e aí eu entrei na USP, retomei o curso do primeiro ano e aí fiz até o final, mas assim, é um curso que eu tenho um carinho muito grande, eu acho que me ajudou muito, né, a compreender assim, a minha própria existência material e subjetiva também. É um curso assim que eu tenho um prazer tremendo, né, sabe? Eu tenho amigos assim que eu tenho um grande carinho, né, professores inclusive e tal. Mas o fato é que me ajudou muito a entender o meu samba, né, a compreender e valorizar também, sabe, de onde eu venho, né, do meu grupo de pertencimento. Vai ser uma coisa muito bacana, né? Acabei fazendo outro curso depois, que é o de direito, mas eu vou te confessar uma coisa sabe, com toda sinceridade. A sociologia é algo assim que é uma paixão para mim. Não que o direito não seja, é uma profissão também muito interessante, muito bacana e tal. A sociologia, eu acho que pela sua proposta, né, ela me atrai de uma maneira incrível, assim, sabe? E é isso. Fui para a sociologia por amigos, para mim, pelo incentivo de amigos, com certeza. E por que eu procurei começar pela sociologia e não pela carreira de cantor, compositor, logicamente, que vamos falar dela, mas também é um assunto que o pessoal aborda sempre em toda entrevista, então que eu procuro saber, sair um pouquinho da caixinha e trazer novas evidências sobre os nossos convidados. E o porquê da sociologia, Claudinho? Eu sinto muita falta, até mesmo em novas músicas,
em novos versos, novos sambas, academicamente falando, eu sinto muita falta da presença do samba no discurso público. Não um discurso político, mas o discurso público de uma forma geral. O samba de alguns anos para cá se distanciou muito. É a minha opinião, tá? Eu vejo que o samba se distanciou muito dessas questões sociais, questões raciais, questões do nordestino migrando aqui para as grandes cidades, né, do sul e sudeste, a cultura mesmo brasileira. Eu acho que o samba se descolou um pouco, se distanciou muito. Como que você analisa isso, Claudinho? Acho que assim, acho que se for em relação mesmo ao discurso, né, aquilo, sabe, aquela a questão literária mesmo, né, aquilo que é falado, né, nas melodias do samba, né, que é colado nas melodias do samba. Eu acho que, eu não sei, eu tenho uma visão, sabe, Vaguinho? Eu acho que é possível você impor uma preferência, né? É possível você competir, né? Entre aspas, competir por um espaço. A cultura é um espaço, né, de conflito, né? Um espaço de poder, mas é um espaço de conflito também. Mas acho que à medida que um grupo social qualquer, né, ele consegue levantar um movimento, estabelecer um movimento cultural qualquer, e ele consegue, através desse movimento, né, ele consegue acessar os vários espaços, né, seja na mídia, seja onde for, né, dos mais elitizados aos menos elitizados. Eu acho que isso é interessante. Isso é fazer política, né? Então, eu acho que qualquer cultura, seja ela qual for, independentemente, sabe, do clichê que está na música, independentemente da literatura que está ali, né, que está colocada ali. O que é importante é que ela carrega outros valores também, né? Qualquer música, assim, qualquer movimento cultural, ela carrega outros valores para além da letra e tudo mais e tal, né? Costumes, né? Modo de visão de mundo, um monte de coisa. E tudo isso é uma maneira também de fazer política também e de você também valorizar aquilo que a gente pode dizer que é uma cultura, né, popular, né, contextual, que geralmente vem das periferias, né, das massas empobrecidas, né, e da desigualdade nesse país. Então, eu acho que tem muito a ver com as posturas do dia a dia, tem menos a ver, aliás, com as posturas do dia a dia, né, quando a gente tem só o foco apenas no clichê, porque muitas vezes o que é falado ali, né, não é colocado em prática no dia a dia, né? Eu acho que o mais importante é a gente entender, né, que é uma tendência, né, uma linguagem que comunica antes de qualquer outra coisa, né? A gente pode dizer que, poxa, que samba é arte, realmente, samba é arte, mas samba também, né, é comunicação, porque a arte, né, entre outras coisas, tem um elemento importante da arte, é o seu potencial né, sabe, de comunicação. Eu acho que quem pertence a um grupo, né, ele dialoga o tempo todo com esse grupo, né? Então ali ele está sendo envolvido, né, nesse processo, né, muitos valores, multivalores, né? E isso ele como eu disse, está no costume, né? Está numa visão de mundo, está no jeito que a pessoa, né, consegue interpretar, fazer a sua interpretação de tudo que está ao seu entorno, né? E tudo que envolve esse grupo, né? E acho que isso é o mais interessante. Agora é difícil impor uma preferência. Impor uma preferência, ela demanda mesmo, né, que primeiro que pessoas, né, sonhem juntos, né? O movimento de 90 foi um sonho coletivo, né? Não é um sonho meu, individual, não é um sonho de ninguém individual. É um sonho coletivo. Era uma juventude de periféricos, sobretudo negra, né? Mas era de brancos pobres e negros pobres na periferia que fizeram, né, que de alguma maneira sonharam com tudo isso e fizeram com que, né, esse movimento ele tivesse um alcance como teve em 90, né, no país inteiro, né, que pudesse acessar as mídias, né, que até então a gente tinha uma dificuldade, essa população, né, periférica tinha uma dificuldade tremenda para acessar esses espaços e tal. E fez isso tendência também no Brasil todo, né? Eu acho que isso é o que conta no final das contas. Eu acho que quando a gente impõe uma preferência, né, um modo de ser, um modo de existir, a gente faz política, né? A gente está assim, dentro da discussão pública, a gente está dentro da discussão política, porque as pessoas, tem muita gente que torce o nariz e até hoje torce o nariz para tudo que é feito na periferia, e se puder também, né, restringir acessos, né, a essa população, a gente sabe que os vários veículos que a gente tem por aí, de mídias tradicionais e tal, elas vão fazer essa restrição, né? Então, a gente tem mesmo aqui sonhar coletivo e impor as nossas preferências. Sem dúvida alguma, grande raciocínio, grande explanação. Eu tenho também essa percepção que
o movimento lá dos anos 90 do samba, do que foi auto-intitulado pagode, né? Sem dúvida essa manifestação do periférico, cara. Eu acho que mais do que uma consolidação de grandes fortunas, de grande movimentação de dinheiro, é o pertencimento de uma população que até então era esquecida, era à margem da sociedade. Com certeza. Então, acho que a sensação de pertencimento que vocês trouxeram, vocês reavivaram sonhos de muita gente que queria estar ocupando espaços e que até então não tinha oportunidade, né? Com certeza. Acho que você falou tudo. Matou a charada. Eu acho que quando você diz que, né, que é uma população esquecida, né, é justamente isso, né? A nossa história é esquecida, né? A nossa história não tem muita importância, né? Ou não tem nada de importância, né? Então, quer dizer, tudo que acontece nas periferias, né, nos guetos, nas comunidades, tudo isso agora a gente tem a possibilidade, né, com a tecnologia aí, com pessoas, né, envolvidas nesse processo, como você, um jornalista e tudo mais, então que faz um trabalho muito bacana, né? Diretamente, é uma mídia que eu considero uma mídia atual, porque, fora a questão da tecnologia e tudo mais, você, quer dizer, está envolvido, né, dentro de um processo de valorização dessa cultura contextual, porque você está franqueando espaço para quem e de repente você vem também desse grupo, né? E você tem interesse, você é um cara que é sambista, né? Fora jornalista, né? Você é sambista também, né? Então a gente vem, é a gente de alguma maneira fazendo o registro, né, da nossa própria história, né, e valorizando a nossa própria história, o nosso contexto. Isso é muito importante. Coisa que a mídia tradicional, não vamos generalizar, mas tinha uma dificuldade. Primeiro porque não tinham ali pessoas assim, né, que, poxa, que de alguma maneira fossem especialistas, né, naquilo que ela se propõe, né, a fazer. Estou dizendo assim, você que é sambista e fala com sambista, você que é da periferia, você que é, né, que vem, né, das comunidades, vem desse caldeirão que é a periferia cultural, entende melhor a periferia, com certeza, e tudo que é produzido em termos de cultura ali. E é você que está falando com a gente agora, né? É uma maneira também de qualificar a visibilidade, né, do artista da periferia, seja ele homem, mulher, negro, branco, não importa, né, mas qualifica, né, essa visibilidade, ao mesmo tempo que também que valoriza o contexto, né? Porque se você, né, vai fazer uma entrevista, né, com alguém, né, com um artista qualquer da periferia, né, mas aí você também vem com, né, tem ali uma pré que diz que de repente ele não tem um valor, né, que você não dá o valor que ele de repente ele acha que merece, ou que ele realmente merece, que o movimento ali também merece. É uma maneira também de você desqualificar também essa entrevista, né? E de você também não valorizar o contexto, né? Eu acho que hoje a gente tem essa carta na manga, né? E é importante esse processo, né? É importante que a gente qualifique, né, a visibilidade, né? E, ao mesmo tempo, né, valorize o contexto, né? Isso é muito importante, né, para a valorização da cultura periférica, com certeza. Sem dúvida. E é E, diferente assim, você chega. Pode falar. essa grande junção de histórias que eu venho colecionando, né, ao longo desses mais de 100 programas, uma reflexão muito importante foi uma frase da Rose Marcondes, que é neta direta de Madrinha Eunice, que ela fala que Madrinha Eunice dizia que o samba precisa de mais sambistas e menos sambeiros. E a grande conclusão que a gente tira disso é que o sambista, de fato, não é só aquele que vai bater um instrumento, que vai cantar um samba na roda de samba, que vai puxar um carnaval, que vai ser ritmista. Mas o sambista, de fato, é aquele que valoriza a sua cultura e, sobretudo, sabe o local de onde que vem, sabe o porquê que está fazendo o samba, sabe para quem que está fazendo o samba. Então, quando eu trago pessoas aqui, até então eu trago você nacionalmente conhecido, assim como Ivan Moré, Patrícia Liberato, Rafa Jeito Moleque, mas, para mim, a mesma importância de eu trazer um Danilo Barbosa, de eu trazer uma Tiara Menezes, de eu trazer o professor Alessandro Dozena, porque todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma contribuição para dar. Então, quando eu falo de distanciamento do debate público, eu vejo que o samba, por mais que você me trouxe um relato perfeito, eu ainda acho que o samba ele se perde muito
status, por exemplo, eu vou te dar um exemplo como você como compositor, talvez hoje você não seja tão gravado como você foi ali no final dos anos 80, dos anos 90, porque talvez eu veja que você não está mais o compositor da moda, porque a galera hoje, com essa onda dos streamings, que hoje ninguém faz mais um disco cheio, muitos grupos procuram para se evidenciar os compositores da moda somente. Então, por exemplo, vai gravar uma música do Vaguinho, pô, mas quem é Vaguinho? Então a pessoa, eu vejo muito essa deslegitimação das pessoas, não só eu citei o exemplo do compositor, mas aí a gente pode colocar inúmeras profissões dentro do samba. Porque se você não está nesse entre aspas, tá, pessoal, esse mainstreaming, às vezes eu vejo hoje meio que você é a carta fora do baralho, e isso me entristece bastante. Eu entendo. Realmente, eu acho que você está certo. Eu acho que tem que ter uma mudança de postura, né? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente é capaz de se adaptar, né, a qualquer situação. Eu acho que se a gente prestar atenção nisso, né, e no que isso representa, você muda a postura e também muda a forma de fazer o trabalho, né, da gente, de fazer a produção musical, seja o que for, né, de compor e tudo mais, né? Eu acho que precisa baralhar um pouquinho as cartas. Eu acho que é preciso haver ali compositores dentro de uma tendência, né? Precisa haver cantores dentro de uma tendência, porque aí senão a gente não constrói um padrão, né? E um padrão, né? Você não pode ser algo totalmente negativo, né? Mas é importante que tenha um padrão, né? Para se tornar um movimento, né? De pessoas ali que compõem, né? De forma similar, né? Que tem ali quase o mesmo caminho harmônico, né? A letra que fala mais ou menos ali de alguma coisa, né, um objeto qualquer, que trata de um objeto qualquer, que seja comum aí sabe, essa galera do mesmo movimento. É importante que faça isso. Mas é importante também que no trabalho da gente, se a gente puder variar um pouquinho, né, puder buscar outras leituras, né, é importante. Acho que é legal, acho que enriquece o trabalho. Né? Acho que o problema do padrão total, né, é que ele fica um pouquinho mais pobre, né? Não por uma questão de qualidade, não é isso, não tem juízo de valor, não tem nada. Eu acho que cada um tem que seguir as suas tendências, tem que procurar mesmo buscar a sua tendência, fazer a crônica, sabe, do seu momento, né? E é uma juventude que hoje está aí, que é uma juventude super talentosa, que é uma galera que faz um trabalho bonito e um trabalho necessário, porque a gente tem a garantia de continuidade, né, sabe, de tudo isso que representa, né, a tradição do samba, né, é o samba se transformando, né, de tempos em tempos, né, é ele se recriando e para sempre, né, ser chama acesa, né, porque eu acho que à medida que ele perde esse potencial, essa capacidade, né, ele está fadado, né, a virar uma peça de museu, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer viver, a gente quer sambista, né? A gente que gosta de samba, que ama samba, a gente quer viver de samba, a gente quer ver, né, as gerações futuras, filhos da gente, os netos da gente, né, também envolvidos, né, com o samba, né, cantando as coisas, porque aí a gente se entende, né? A gente consegue se entender, a gente consegue se compreender, né, em termos de, sabe, de tudo, né, de sentimentos, de tudo, né? Então, eu acho que assim, o interessante é a gente se procurar, né, se readaptar. Eu acho que é trazer, né, outras leituras também. Né? É interessante a gente fazer isso, porque a gente acho que é até bom, porque a gente agrega público também. Né? Se hoje a gente tem um trabalho que é voltado para uma juventude, eu estou dizendo eu, mas estou dizendo assim, hipoteticamente, estou dizendo um artista qualquer, seja grupo, seja carreira solo, seja o que for, mas eu acho que à medida que você traz outras leituras, né, você também agrega outros públicos, né? O seu público, além né, redimensionar a maior, né, fica um trabalho muito mais bonito, muito mais rico, né? Acho que é isso. Padrão tem que ter, mas tem que ter um limite também, né? Por que você não, hoje em dia, pô, você tem um samba ali e tal, por que de repente, no meio do pagode que é feito hoje, da forma como é feito, que é muito bacana, muito bonito, você também não coloca outras coisas também, né, que remeta aos anos 80, ou que remeta aos anos 90, ou que remeta, por exemplo, a um samba-canção? Qual o problema, né? Qual o problema? Por que sempre a gente tem que ir sempre para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, sem olhar no retrovisor, sem olhar para trás? Tanta coisa bonita que tem ali, né? E tanta gente também, né,
que espera por um trabalho que de repente, né, toque essa pessoa, tenha condições de tocar, porque a gente não consegue agradar todos, todo mundo, nem Deus agradou, né, a todos, né? Jesus Cristo agradou a todos, né? Mas eu digo nesse sentido mesmo, de você entender que, né, que há uma diversidade, né? Uma diversidade em todos os sentidos, né? Inclusive de público, né? Pessoas que querem, que buscam por isso, que buscam por aquilo. E à medida que você faz o trabalho, você aprende um trabalho diversificado, você aprende também um monte de coisa, aprende outros caminhos também, assim, tecnicamente falando, dentro da música, dentro da linha harmônica, né, dentro da melodia, né, da literatura na música, você aprende outros caminhos, aí você vai enriquecendo as coisas, né, a sua composição, o seu trabalho, e vai dialogando com outros públicos também. Eu acho que é importante fazer, não precisa fazer meio a meio, não, né? Tipo assim, né? Se fazer, né? Tipo, né, meio isso, meio aquilo, não, mas ali uma música ou duas músicas e tal, né? E aí segue no padrão, eu acho que seria interessante. Eu faço muito essa reflexão, e hoje, muito por conta da tecnologia, hoje a gente consegue ver os talentos do samba fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que são tantos, né? Já, Pô, eu imagino ali na década de 90 que a gente não tinha acesso à internet, imagino, mas vocês rodando Brasil afora, imagino que vocês tenham visto muitos talentos espalhados pelo Brasil Brasil, inteiro. mas hoje a internet possibilita que a gente conheça, né, esses inúmeros talentos. Eu não canso de falar aqui, eu sempre faço menção muito ao Wendel Pinheiro, lá em Manaus, que faz um trabalho incrível, o Arthur Pô, Espíndola, lá de Belém, a galera de Brasília, capitaneada lá pelo Brito, o Menos é menos Mais, é Deep mais. Voice. Aí você cai lá para Santa Catarina, as minhas do Entre Elas, Quinteto SA, Aham. desce mais lá para o sul, tem o Virozoeira, tem o Grupo do Bola, ali no, e um que me impressiona bastante é o Atitude 67, que está numa região majoritariamente sertaneja, tocando samba, que espalhou para o Brasil inteiro. Hoje você vai em roda de samba, difícil você não ouvir cerveja de garrafa, mas que É leva, verdade. mas que tá levando a nossa cultura, tá levando o nosso samba para aquele público lá. E que antes de ali já Lógico. tocava Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, E, Soeto, Sorriso Maroto, Tiaguinho, e ajuda a fortalecer nossa bandeira. Acho que essa democracia que existe no samba, que muito se fala de falta de união, falta de união. Não, eu vejo que é pulverizado. Cada um trabalha muito à sua maneira, cada um trabalha muito sozinho. Mas são uma grande maioria, são todos amigos. verdade. Concordo contigo. Até acho que, até acho que quer dizer, isso é necessário que se faça mesmo. Poxa, o Brasil é diverso, né? Eu acho que à medida que o samba hoje, como você bem falou, né, hoje o samba acontecendo no Brasil inteiro, sempre aconteceu, né, hoje com mais visibilidade, tal, e mais gente aparecendo, porque, né, também está competindo por espaço, né, e acreditando que é possível fazer, por exemplo, um samba num lugar como você colocou, que, poxa, que a maioria do que acontece ali é sertanejo e tal. Eu acho que isso é legal, porque e também dá conta, o samba tem que dar conta, acho que por ser o ethos da nacionalidade, por ser considerado isso, né, o ethos da nacionalidade, eu acho que ele tem que, de alguma maneira, ele tem que dar conta da diversidade que há no país, né? Então, quer dizer, um samba de um local só, de uma região só, né, não consegue explicar, né, a existência de um cara, poxa, né, a quilômetros de distância, né, a existência de uma, sabe, sabe, de um cara, poxa, cara, que tem uma outra cultura, né, outros hábitos e tal. Eu acho que ele tem que dar conta disso. Isso que é o mais importante, eu acho que é isso que é interessante. É isso que eu estou dizendo quando a gente começa a nossa conversa, que você faz uma pergunta capciosa, né, muito bacana, né, quando diz sobre essa coisa, né, do espaço público, né, do discurso do samba, né, e do samba, da sua postura, né, perante o espaço público. Acho que é isso. Está fazendo, sim, de alguma maneira, pode ainda não ser entendido dessa forma e tal, né? Eu, assim, pelo menos, entendo dessa forma. Não é uma verdade evidente, mas eu acho que ele faz o seu papel, sim, à medida que ele hoje ele não tem problemas nenhum em se diversificar nas variadas regiões, né, de mostrar sua cara da maneira como faz, como canta, como dança, né, como toca, né, e é samba, tudo isso é samba, né, e acho que isso de alguma maneira só fortalece, né, essa grande comunidade do samba, que é uma coxa de retalhos. E tem que ser uma coxa de retalhos, porque o Brasil é uma coxa de retalhos culturalmente falando. Né? A gente precisa dar conta, né? Não pode ser, né, uma voz única,
né? O samba não pode ser um estilo, um jeito de ser único, né, para dar conta, sabe, dessa diversidade que é o Brasil, né? Ele tem que ser diverso também. E a gente só consegue compreender, né, a partir daí, né, a existência de sambas, né? E não, sabe, do samba, né? Eu acho que assim, se a gente generalizar, a gente pode falar assim, né, o samba, mas sempre com, né, com o subentendimento de que, né, o samba ele é um conjunto de sambas, né, que envolve muitas classes, né, de pessoas, né, classes econômicas, não é isso? Regiões, né, e tudo isso. Eu acho que isso é importante que a gente compreenda. À medida que a gente consegue compreender isso, eu acho que a gente pode contribuir muito, né, para o fortalecimento, sabe, dessa comunidade de samba que é maravilhosa. E que todos têm o seu papel fundamental, acho que dentro dessa nossa história, né? Como você bem colocou, de É, sambas, né? O samba ali envolve um monte, né? De diversos tipos de samba, né? Diversas linguagens de samba. o E universo, uma, diversas. e, e uma que eu acho que talvez a que eu tive mais contato na minha adolescência e que eu fui mais avesso até, foi a galera do pagode universitário, mas que hoje eu vejo Sim, que eles tiveram uma importância fundamental nesse processo lógico. de democratização do samba, porque eles levam o nosso samba, o nosso ritmo, a levada cresce nas classes periféricas, eles levam ali para os bairros nobres, sobretudo aqui de São Paulo, Uhum. e também levam a galera da periferia para conhecer esses lugares. Justamente, justamente, justamente. Eu acho que não tem nada, acho que assim, em termos de cultura, não pode existir nada que, num Brasil como o nosso, como a gente está pontuando aqui, um país diverso, se a gente, nada cultural, né, pode crescer, né, pode se agigantar, se ele não tiver, né, se ele não tiver a influência de uma diversidade de mediadores culturais, né? E aí entra um monte de coisas. Se a gente falar, por exemplo, né, o crescimento das escolas, sobre o crescimento das escolas de samba no Rio de Janeiro, né, na década de 30, né, com Paulo da Portela, essa coisa toda, né, aí não tem como né, a gente não considerar a intervenção sabe, de classe de pessoas muito diferentes, né? De sambistas, evidentemente, né? De sambistas da comunidade, evidentemente, mas de jornalistas, né? Sabe, de autoridades públicas. Tudo isso, né? Tudo isso, essa diversidade de mediadores, contribuiu, né, para o crescimento das escolas de samba, né? Para elas se tornarem o que elas são hoje, né? Ah, mas tem um papo de, né, sabe, de espetáculo lá na frente, que, poxa, na década de 70 saiu um monte também, né, de sambistas que não concordavam com isso, mas mesmo esses sambistas, na luta, na militância que eles têm naquele momento, em 70, como Candeia e outros mais, mesmo esses caras aí, né, para sustentar também, né, sustentar uma nova ordem, né, uma ordem que é aquela que eles defendiam a partir de 70, eles também se utilizaram também de uma miríade sabe, de mediadores também, de outros mediadores. A Uni, por exemplo, o teatro, por exemplo. Eu acho que nada floresce, né, sabe, nesse país se a gente não compreender que qualquer coisa, né, na cultura ela tem influência para crescer, ela precisa ter influência de um monte de gente diferente. Não adianta, né? A gente dizer, por exemplo, que é possível a gente só a gente, né, na periferia resolver esse problema e tornar um movimento nacional sem mídia, né, sem jornalistas, né, sem autoridades públicas envolvidas no processo, né, é impossível, né? É completamente inviável. A gente só cresce a partir do momento que a gente consegue compreender que a mediação, né, cultural ela é importante e deve ser diversificada assim. Evidentemente que a gente, de tempos em tempos, a gente tem que parar, debater, repensar, refletir, né, os caminhos, né, fazer os ajustes necessários, mas a gente tem que compreender que não tem como você crescer num país como esse, né, se você não, o samba crescer, florescer, vamos voltar a falar do samba especificamente, o samba crescer e florescer sem a atuação, sabe, de diversos atores, né? Não tem como, né? Mas é justamente isso, Claudio. Acho que essa diversidade que faz o Brasil tão rico e faz ser essa grande expressão cultural que eu acho que nenhum país do mundo tem tanta diversidade de cultura. E aí não envolve só música, não. Aí a gente pode colocar todas as formas de arte. Ah, com A gente tem um certeza. teatro fantástico, a gente tem artes plásticas fantásticas, a gente tem danças fantásticas,
blocos folclóricos fantásticos. Nosso folclore é riquíssimo, né? Que, infelizmente, as escolas estão deixando um pouco de lado essa questão do folclore nos seus estudos, mas a gente tem um folclore rico e é o que faz a gente ser esse país maravilhoso, mesmo com todas as dificuldades, né? E assim vamos. E assim segue o baile. E assim seguimos o baile. E seguindo o baile, vamos falar de Soweto, mas a gente não dá para falar de Soweto sem falar dessas questões também, porque Soweto já traz no nome uma resistência, né? Com certeza. Você sabe que o nome Soweto, né? Eu tive um bar antes do Soweto, assim, né, existir mesmo, né? O Soweto existia, já tinha ali mais ou menos um esboço e tal, com alguns ali que já faziam parte, mas era um outro nome, né? Primeiro foi sob medida, depois foi Dona Madeira primeiro, depois sob medida, e aí nós perdemos os dois nomes, né? Por conflito no INPI, já tinham nomes que já tinham sido registrados, né? Primeiro, e aí nós perdemos os nomes. Aí ficamos um tempo sem nomes, sabe? Aquela coisa ali perambulando ali pela Zona Leste e tal. E aí eu já tinha montado essa casa com meu irmão, essa casa chamada Soweto e tal. E aí a gente emprestou o nome da casa pro grupo. Mas a ideia de base era que, né, dizia que o negro deveria lutar para conquistar seu próprio espaço. Então, era uma música do Djavan chamada Soweto, que tinha essa pegada. E aquilo também, né, de alguma maneira, tocou a gente. Era também toda a história, né, que Soweto traz e tal, na África do Sul, essa coisa toda. E a gente resolveu, então, colocar Soweto primeiro na casa, né, e depois a gente prestou para o grupo. Tem uma história de resistência, como você bem colocou. O nome já é um ato de resistência, né? E vocês veem o primeiro disco, Ventos Areais, que é divino. É fantástico esse disco. Acho que não teve cartão de visita melhor para vocês do que esse disco. Assinatura sua nas canções maravilhosas. Amantes, eu guardo um verso do Amantes. Mares nunca dantes navegar, não? Por mares nunca dantes, em tons celestiais. Em tons celestiais, poxa vida. De onde vem a inspiração? Poxa vida. Eu acho que eu sempre tive, né, uma convivência muito harmoniosa, né? Acho que com a cidade, né? Acho que com a natureza. Eu sempre fui um contemplador. Eu sou canceriano, né, irmão? Então, eu sempre fui muito contemplador da cidade, sabe? Nasci numa cidadezinha pitoresca também, que é uma cidade que o tempo lá é outro, né? A gente observa muita coisa, a gente observa os rios. É uma cidadezinha pequenininha com 19 mil habitantes, chama Piquete. Então, a gente observa os rios, observa as vaquinhas no pasto, né? O cruzeiro lá em cima, na Serra da Mantiqueira. Então, eu sempre fui um contemplador. Então, acho que nas letras das minhas músicas, de alguma maneira, né, essa coisa bucólica, né, ela aparece, né? Num momento ou no outro, ou num momento ou em outro, ela aparece, né? Acho que é uma característica. E o disco, né? Quando você vem com Amantes, você vem com Santa Luzia, você vem com Pura Solidão, do Chiquinho. É sua também, com o Chiquinho? Essa Pura Solidão é sua do Chiquinho, né? Essa música Pura Solidão é só do Chiquinho? É só do Chiquinho. Só do Chiquinho. E Santa Luzia é do Carica. Do Carica, né? É do Carica. São dois caras aí, meus compadres e tal, e assim, que tiveram uma contribuição importante, né? Na feitura do Verdes Areais, né? Ventos Areais foi um trabalho, assim, eu nunca, assim, essa coisa de pensar um trabalho, eu sempre penso um trabalho em equipe, e foi uma equipe muito bacana ali, né? O próprio Sensação participou, né, com o Carica e tudo mais e tal, Prateado, né? O Lobão Ramos, né? Cara, agora eu vou esquecer o nome dele ali, o meu parceiraço e tal, já eu lembro o nome dele, que é baixista também, que fez inclusive o arranjo de Dia Feliz, né? Então, era uma galera, né? Chulapa, Reinaldo Chulapa, meu parceiro. Então, assim, foi uma galera assim, foi um astral muito bacana, uma energia muito legal que rolou lá no estúdio, nas gravações. O Jardim era o técnico disso. Eu lembro de tudo aquilo. Olha só, hein? Isso já tem mais de 20 anos, né? E assim a gente consegue lembrar, porque coisa boa acho que marca, né? As pessoas falam que coisa ruim é que marca, mas eu acho que coisa boa marca mais. Coisas boas a gente não esquece.
quando a coisa é boa mesmo, né? De verdade para a gente. Então, eu lembro de cada detalhe ali, né? Foi realmente um cartão de visita para a gente, porque a gente teve muita liberdade para fazer o trabalho, né? Não teve aquela pressão, né, que você tem quando você está em grandes gravadoras, né? Porque há uma pressão, né, em relação, né, ao repertório, né, sabe, uma tendência, né, excessiva, né, uma tendência, um padrão excessivo e tal. Lá a gente tinha mais uma liberdade. Talvez seja por isso, é isso que eu estou falando, né, essa possibilidade da gente ter uma postura diferenciada para a gente fazer o trabalho da gente e trazer outros elementos também para o trabalho. Acho que o Verdes Areais, eu acho que ele é mais ou menos isso, sabe? Porque a gente estava ali dentro de um movimento, né, do início de um movimento forte. Início não. Soweto, ele chega, acho que já, pelo menos a maioria dos grupos aqui já estavam fazendo sucesso de São Paulo, Catinguelê, Negritude Júnior, né? Arte Popular, Exalta Samba, né? Todos esses grupos já estavam na frente, o próprio Sensação. Então, a gente chega lá em 96, né, quando a gente consegue, né, um espaço, né, sabe, dentro desse circuito, já era 96, né? 96 para 97. Mas o fato é que a gente começa a fazer um trabalho em 94 ali, que é um trabalho que busca estar dentro desse quadrado, né, desse padrão, daquilo que era, né, feito assim, em termos de arranjo, né, em termos de muitas coisas ali, né, mas a gente de alguma maneira procurava dar uma diferenciada, né, na letra das músicas, colocava um elemento aqui, um elemento ali outro, tinha coisa que explicava bem, né, aquele momento que todo o movimento estava experienciando, né? Mas tinha outras coisas que já ficavam meio de fora, né? Eu tenho música assim que é completamente fora daquilo ali, né? Enfim, um mau tempo já passou, restou um sim, a dor se vai e o nosso amor era uma outra pegada, né? Era uma outra lógica e tal, mas naquele momento eu senti que era uma música que eu poderia apresentar ali no repertório. Ainda bem que o pessoal gostou, que tudo era feito democraticamente, o pessoal concordou e tal, e a música entrou no repertório. E eu descobri também hoje, né? Hoje, depois de tantos anos nesse rolê, descobri hoje que, poxa, que um disco ele se faz com músicas para tocar na rádio e com músicas para não tocar na rádio. Todas essas músicas elas vão marcar, você pode ter certeza, elas vão fortalecer o seu trabalho e tudo mais. Tem música para isso e música para aquilo. A gente tem que fazer um trabalho com músicas para isso e com músicas para aquilo. Fazer um trabalho com música só para isso ou só para aquilo, eu acho que não é legal, não. E que lindamente o Negro Branco regravou Amantes, né? Recentemente aí, Regravou, meu compadre Nego Branco. lindamente, lindamente é o Negro Branco. Vai vir aqui ainda. Ele Grande tá Nego Branco. tá com algumas pendências domésticas, mas ele vai vir aqui ainda, que é o cara que fala afinado. Verdade. É um grande talento que a gente tem, né? E a gente tem que ter orgulho disso, né? E assim, Muito. fora a pessoa, né, que o Nego Branco é uma pessoa amada por todas nós, eu acho que eu não conheço ninguém, cara, não conheço ninguém que não goste do Nego Branco, que, poxa, que falou mal do Nego Branco, eu falo que o Nego Branco fez isso ou aquilo. É um cara carinhoso com todos, acho, com todos nós, é uma pessoa que, quando está, né, no mesmo espaço que a gente, né, sabe, ele ilumina, é uma pessoa maravilhosa. Eu amo de paixão o Nego Branco, né, de hoje não. E fiquei muito contente, né, quando ele falou que ele ia gravar Amantes, eu fiquei muito contente. Agora, esses dias aí, ele postou, acho que foi ontem, ele postou, eu até dei uma clicada lá, ainda escreveu alguma coisa para ele no Instagram dele, né? Ele cantando Amantes. Eu falei, porra, mano, que da hora e tal. Assim, para a gente é muito legal, né? Quando a gente. As pessoas gostam do trabalho da gente, né? E as pessoas gravam as coisas da gente, né? Sobretudo um cara talentoso como o Nego Branco, né? Sem palavras. Eu tenho só a agradecer. Só agradecer. Nego Branco é um ser humano ímpar, né? Com certeza. O cantor dispensa comentários, né? Eu acho que essa leva, né, de novos cantores ali que surgiram ali no metade dos anos 2000 também é uma galera muito boa, né? Daqui, sobretudo São Paulo também, né? São Paulo impulsionando também o outro grande movimento, né? Assim como foi nos anos 90, né? A gente já tinha as referências, Grupo Raça, Só Preto, Fundo de Quintal, Galera do Cacique de Ramos, mas acho que o grande impulso veio daqui de São Paulo, né? Raça Negra, Negritude Júnior, Arte Popular, enfim, toda essa galera. E, Claudinho, falando em anos 90 ainda, eu estaria falando errado se o Relíquia fosse fora Soweto, o grupo que mais te gravou?
O Relíquia, fora o Soweto, eu não sei se... Eu acho que o Catinguelê, fora o Soweto, Catinguelê? eu acho que o Catinguelê. Acho que foi o Catinguelê. Porque eu acho que o Catinguelê deve ter gravado, assim, por cima, assim, não sei, talvez umas 4 ou 5 músicas, né? E o Relíquia, eles gravaram 2 músicas minhas, né? Tá. Eles gravaram 2 músicas. Segunda Então, vez acho sem que depois... rodeios? segunda vez sem rodeios. Não, então eles gravaram 3. Gravaram 3. Porque teve Natureza, e de amar, também, beleza. Essa daí, essa também, essa música também eles gravaram, acho que até antes de Reveles, né? Então, são grupos pelos quais eu passei, né? Eu passei tanto no Relíquia e pelo Catinguelê também, né? São grupos que eu adoro, né? Rapaziada que, assim, que deu oportunidade. E a gente conseguiu, através desses caras, né? Da oportunidade desses caras aí, o Soweto conseguiu uma visibilidade importante, né? Para conseguir ali gravar o seu próprio trabalho um pouquinho mais à frente, né? Porque as músicas já eram mais ou menos conhecidas, tanto as do Relíquia quanto as do Catinguelê. O Sem Compromisso também ele é parte desse processo. Eu esqueci que chegaram a gravar acho que 2 músicas minhas, se eu não me engano, uma minha do Chiquinho e uma música só minha. Mas o fato é que é isso, né? A gente está conectado, é aquilo que você falou, sabe? Eu acho que não enxergar essa união que há, né, no samba, né, é complicado para a gente explicar o samba, porque ele é isso, né? O samba ele ainda tem essa coisa, tem essa inspiração, né, comunitária, né, essa coisa assim de se ajudar na medida do possível. É possível fazer mais? É possível se conectar mais, qualificar essa conexão? É evidente que sim. É evidente que sim. Mas eu acho que a gente tem uma base bacana, importante, e que explica também, né, o sucesso do movimento de 90 e outros movimentos, né, como 80 também. São Paulo já estava muito vivo aí com Arte Final, com JB Samba, né, com Samba Lá de Casa, né, com Bem Bolado, né, com Eliana de Lima, com Reinaldo. E quer dizer que eram assim, né, grandes artistas que estavam conectados, que se ajudavam, né, e que faziam acontecer São Paulo nesse período. Exato. E é um movimento fantástico, né? É um movimento incrível que a gente... Eu, como paulista, me sinto orgulhoso de ter acompanhado isso Dois. e de saber que o nosso estado contribuiu de uma forma tão significativa para esse movimento que muitos falam que é carioca, outros falam que é baiano, e tem alguns que dizem que é paulista também, né? Que a gente tem os sambas de bumbo tocados Eu diria em que ele é Pirapora. tudo isso, né? Eu diria que ele é tudo isso, né? Ele é É o tudo cara que isso. sai da Bahia, vai para o Rio, né, meu? E aí, né, tem conexões em São Paulo. Aí você vê grandes compositores do Rio de Janeiro, né? Que, poxa, que saiu de Salvador e que foi para o Rio de Janeiro, que saiu de Minas Gerais, que foi para o Rio de Janeiro, que saiu da Baixada Santista, que foi para o Rio de Janeiro. Essa capacidade que o samba tem também, né? E é por isso que ele é considerado o ethos da nacionalidade, mas essa capacidade que ele tem, né, de envolver as pessoas, né, de diferentes grupos e tal, né? Isso é muito bacana, né? E São Paulo está nessa onda também, né? São Paulo também bebeu muito na fonte do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro também bebeu muito na fonte de São Paulo também. Essa troca, né, de energia, essa troca de conhecimento, né, de técnicas e tal, e que faz que hoje, né, o samba, né, ele consiga transitar bem, né, em muitas regiões, né, justamente por isso, por essa capacidade que ele tem, sabe, de trocar essas informações de região para região, né, não fica ali centrado numa região só, com uma cara só, porque senão ele não seria grande da maneira que é. O samba não seria isso que ele é, com certeza. Caminhando um pouquinho agora, o Claudinho, a gente falou um pouco aqui já do Ventos Ariais, Refém do Coração, primeiro disco numa multinacional, que aí que vem a explosão Soweto, Brasil, nível Brasil. Gravei aqui com o Cris, pincelamos um pouco sobre a tragédia que acontece nesse meio, que é a perda do Buiú, que eu creio que para você também, assim como para ele, foi com certeza. Uma grande perda, mas mesmo assim vocês trazem um trabalho de total excelência, que eu vejo que consolida você de fato como um dos grandes compositores do movimento, porque aí é um disco que está o Brasil inteiro cantando agora, não o Vento dos Areais, por mais que tenha sido
trabalho fantástico, mas acho que ficou um pouco regionalizado, meio São Paulo, talvez Rio de Janeiro. Sim. Mas aí o Refém do Coração é Brasil inteiro cantando a sua obra, juntamente com Chiquinho Santos, juntamente com Arlindo Cruz, Altair Veloso, que tem naquele Altair disco. Veloso, verdade. Mas para você, enquanto compositor, Claudinho, egoisticamente falando mesmo, como é você vê um Brasil inteiro cantando as suas músicas? Eu acho que é um prêmio, né? Eu acho que a gente não pode ser, né, hipócrita, né? Dizer que, poxa, que a gente também, nesse bojo aí, a gente almeja um monte de coisa, né? A gente almeja, assim, o reconhecimento, né? Melhorar a vida da gente, né? Materialmente falando, a gente almeja um monte de coisa, mas o reconhecimento é uma coisa muito bacana. Eu acho que quando alguém canta a música da gente, é a mesma coisa que dizer, né? Poxa, eu gosto da sua música, eu gosto do seu trabalho, né? E isso faz um bem para a gente, assim, muito legal, sem qualquer vaidade, mas eu acho que isso, ao mesmo tempo, incentiva, né? A gente se sente muito bem com isso, a gente busca fazer de novo, busca, né, melhorar, porque eu acho que esse é o caminho. Eu acho que em qualquer profissão, né? Eu acho que a palavra de ordem, acho que é um aprendizado, né? É um aprendizado constante, né? A gente nunca sabe de nada e a gente nunca sabe de tudo, é impossível saber de tudo, né? A gente vai caminhando, à medida que a vida vai tocando, a gente vai experienciando a vida, vai buscando, e se a gente tiver disposição para enfrentar o camburão, a gente vai tentando aqui, tenta ali, né? E aí a gente torce para que tudo dê certo. E quando dá certo, né? E tem muitas formas de dar certo também, né? Não tem uma forma só de dar certo, né? Tem muitas formas de dar certo. E quando a gente percebe que deu certo, né? Independentemente de quais sejam essas formas, né? Possíveis, a gente se sente muito bem. A gente se sente, sabe, realizado, missão cumprida. Não tem coisa mais prazerosa para mim eu chegar hoje no pagode, né? Para lá cantar minhas coisas e tal, e as pessoas cantarem juntas, as pessoas virem contar histórias, né? Poxa, que legal, que sabe que eu casei, sabe aqui, ó, essa aqui, ó, minha mulher, eu casei com ela, né? E a gente ouvindo a sua música, ou a gente dançando a sua música tocou a gente em algum momento. Eu acho que a gente percebe, né? O tamanho que é a comunidade e o tamanho que a gente é. A gente é muito pequeno, o que importa é a comunidade. Se a minha música, de alguma maneira ela tocou essas pessoas, ela é importante para essas pessoas são essas pessoas que me fazem, né, que me dão alguma importância, né? A importância não está comigo, a importância, quem vai decidir isso é a minha comunidade, é da onde eu venho, são as pessoas que estão lá. Se eu conseguir comunicar com elas de alguma maneira, eu estou completamente realizado. Você realizou, acho que marcou suas canções, marcou muita gente. Aí podemos pular já para o próximo disco, Fala das Estrelas também, outro disco Farol. é uma junção também, outra junção. Ali, o primeiro disco eu não citei também, mas teve Delcio Luiz também, o primeiro, né? Sim, Delcio Delcio, Luiz, Márcio Paiva, Márcio né, meu Paiva, Salgadinho. Salgado, exato. Aí, e o Fogaça, Fogaça, pô, Fogaça, Fogaça, Fogacinha, Derê, pô. Como Fogaça, vai esquecer de Derê, Derê? sacanagem. Sacanagem, ô Fogaça, olha Derê, só. Derê, Derê é excepcional, porque Derê é uma música que você fala do Soweto, né? E você menciona o Soweto e as pessoas, né, remetem, né, a Derê. Derê foi uma música que trouxe muitas alegrias para a gente, né? E, sabe, que levantava o astral, sabe, a energia boa, né? Uma música que você cantava e a plateia todinha vinha, uma coisa impressionante, né? É genial, né? Uma música, a simplicidade é a coisa mais difícil, né? Eu acho. E ali tem uma simplicidade na maneira de fazer, mas uma genialidade incrível do Fogaça, né? De fazer aquilo ali de uma maneira que envolve toda uma sensibilidade, é uma coisa impressionante. E quem não entende o que eu estou falando é só sentar e tentar fazer uma aderê. Vou falar para você, cara. Talvez seja o sonho de todo e qualquer compositor, com certeza. Certeza. E ali no Fala Eu das digo assim, né? Estrelas, Não, eu quero só agora só explicar. Todo e qualquer compositor, mas no sentido da sua essência, tá? Não envolve estilo, não envolve juízo de valor, não envolve nada.
mas no sentido da sua essência, que é comunicar, né? O público que você quer comunicar. E o Fogaça conseguiu fazer isso com genialidade. Graça fez essa música de uma, acho que a simplicidade dela que faz com que ela seja tão gigante, né, Claudinho? Verdade. Derê, que é uma onomatopeia, né? Pode crer. É um Não tem som. muito, é um som, Verdade. né? Então não tem muito sentido Verdade. aquele som lá que ele usa e que faz com que seja o título da música, e aí essa Pode música crer. vira hit, O refrão, seja o título, seja o refrão, é seja o isso, título, cara. seja o refrão, seja esse. Sim, há uma simplicidade, mas há ali também uma tremenda complexidade, né? Se é um paradoxo, né? A gente pode dizer que Sim, é um paradoxo, cara. ao mesmo tempo que é muito simples, é muito complexo, né? É muito complexo. A poética dela é uma poética Verdade, complexa, né? E assim verdade. como o seu Amantes é uma poesia complexa, né? É uma poesia de palavras que não são usadas habitualmente, até mesmo sem rodeios, é É assim. O Impossível Te Esquecer, do Farol das Estrelas, impossível te esquecer. Poxa que é vida. linda, que você cantou no final do ano passado, retrasado, lá no Fórmula do Samba, né? Isso mesmo, Fórmula do Samba. É isso mesmo. E você sabe que essa música, Magui, essa música, ela era para ser gravada por uma dupla sertaneja, que era o irmão do Zezé de Camargo, né? E Luciano. Quando a gente entrou na EMAI, o diretor da gravadora, se eu não me engano, era o João Augusto, o diretor artístico era o João Augusto, e aí ele me pediu para fazer uma música. Falou, Claudinho, você tem alguma música sertaneja? Porque eles também estavam entrando na EMAI, o irmão do Zezé Camargo e Luciano. Era uma Cleito dupla com um Camargo? irmão e um outro, Cleito Camargo, isso mesmo. E aí, eu falei, poxa, eu não teria uma música sertaneja, mas posso tentar. Falei, não vou correr da raia, vou tentar. E aí foi duro fazer uma música sertaneja, né? Assim, no cavaquinho, né? Eu falei, não vou nem tentar fazer no violão, porque nem batida para essas paradas eu não tenho. Eu acho lindo, maravilhoso e tal, mas eu não tenho batida, né, de sertaneja no violão, né? Vai ficar faltando a essência ali. Para o cavaquinho, vamos ver se ele rola. E aí comecei a fazer lá, não, jamais pensei te encontrar, faz tanto tempo, sim. E a toada era essa, né? De sertanejo e tal. E aí, depois da música pronta, eu teve uma reunião qualquer lá na gravadora, que não era para esse propósito, mas teve uma reunião na gravadora, e aproveitei e apresentei a música lá pro João Augusto, o Sueto estava todo presente também, e aí o Sueto falou, não, essa música vamos gravar nós mesmos. Eu falei, bom, se vamos gravar nós, já tem pelo menos uma garantida, porque lá dentro do repertório, porque também era uma luta você colocar a música, porque nem que fala assim, o Claudinho era do Soweto, era o seguinte, ele chegava com a música e entrava, não, o Bira Vai, que é um grande produtor, né, um gênio, né, da raça, né, ele chegava lá com, né, um saco de fita cassete, né, com Altair Veloso, com Marlindo Cruz, né, e sabe, um monte de gente boa, para Márcio Paiva, um monte de gente bacana, boa, compositores, né, históricos e tal. E aí a gente decidia democraticamente. Para entrar música, era uma música que tinha que caber mesmo naquele lugar ali. Senão não entrava, não. Já saí muito chateado com músicas que não entraram, mas já saí muito feliz também com músicas que entraram, como essa aí, entrou facinho, essa entrou fácil. Essa música é linda, mas não é a minha preferida do Soweto, tá? Já vou chegar na minha preferida do Soweto. Porque vocês vêm com fotografia, já um momento de transição do Fotografia. Soweto, um disco muito Uhum. importante, eu diria. É um disco muito importante, mesmo com a transição, mesmo com a mudança de perfil de voz do Uhum. grupo. Sim, Mas é um disco importante. É um disco eu também importante. acho. Também acho. Eu acho que o Soweto teve uma entrega muito grande, né, por parte de todo mundo ali, né, do Soweto, para fazer esse trabalho, né? A gente teve um tempo para fazer isso, era muito difícil, a gente estava todo mundo perturbado, mesmo com aqueles acontecimentos ali, naquele momento e tal, porque isso mexe com a gente, não tem como isso não mexer com a gente, né? E eu sei que, eu falei, vamos fazer, a galera, vamos embora, estamos juntos, vamos juntar o repertório. Eu fiz algumas coisas assim, de última hora, já tinha algumas coisinhas guardadas na gaveta, bonitinho, juntei aquilo ali, e outros compositores como Altair, como o Delcio, né, como o próprio Márcio Paiva, o Chiquinho, que está sempre
né? Sempre no Soweto, né? Todos os trabalhos o Chiquinho se fez presente. E a gente conseguiu, assim, em tempo recorde, né? A gente conseguiu juntar né? Produzir um repertório, né? Fabricar um repertório ali bem legal. Lógico que com toda a colaboração, né? E força do nosso produtor, que foi o Biravaí. Eu sei que a gente conseguiu fazer um trabalho que eu, sinceramente, assim, um dos trabalhos do Soweto, assim, que eu gosto de todos, né? Mas eu tenho um carinho muito especial por isso, pela carga, né? Sabe, emotiva que envolveu esse trabalho, né? Pela entrega de todos ali, né? Acho que todo mundo ali, de alguma maneira, tinha uma expectativa muito grande e trabalhou muito para colocar aquele trabalho na rua. E eu acho que o resultado foi muito legal. O resultado foi muito legal. Sim, sim, sem dúvidas. O Henrique, né? Tem que falar do Henrique. O Henrique fez um trabalho maravilhoso, entrou numa bola dividida, porque, né, cara, havia comparação, né? Não tinha como ele fugir da comparação. Por mais que a gente tenha almejado naquele momento, né, uma proposta completamente diferente da que era com o Belo. A gente queria alguma coisa assim, que fosse completamente diferente para justamente tentar dar uma driblada nessa coisa da comparação, mas não teve jeito, né? As pessoas compararam muito essa coisa toda, mas ele fez um grande trabalho, um grande cantor, é um cara que hoje está em carreira solo aí, arrebentando, e a gente torce muito por ele, mas e teve a coragem, né? Teve a coragem de encarar essa caminhada aí, né? Que não foi mole, não. E, Mas sobretudo, acho que coragem ele teve. Acho que ele foi muito cara, corajoso. Porque não com é certeza. fácil, o Claudio, não é fácil. Não seria fácil para ninguém, assim como não foi para nenhum outro nenhum outro grupo que teve o seu vocalista partindo para a carreira solo. Acho que exceto Fundo de Quintal, que aí já é outra história. Que tiveram seus vocalistas principais indo para a carreira solo, mas que entraram outros e seguraram o refrão da mesma forma. Mas o Henrique foi muito corajoso, cara. Eu Com vejo isso, certeza. cara. Porque o Belo já era uma realidade à época, e você assumiu o local dessa realidade, tem que ter muita coragem, tem que ter muito peito. Então, Não é fácil. tiro muito meu chapéu pro Henrique, cara. Não é fácil, não é fácil. E é muito bom ouvir você falar isso também. E aí, a gente parte para o trabalho que é o que eu mais gosto, é o trabalho com o Lalas. Eu acho as duas músicas que eu mais gosto do Soweto, Coisa do Ciúme, Como Explicar. Como Explicar do Pezinho e Coisa do Ciúme Sua. Grande Pezinho. Coisa do Ciúme Sua. É as duas músicas. Eu não sei, mas eu gosto. Essas músicas, as duas desse trabalho, elas me encantam de uma forma. Como explicar? Como explicar? Acho que foi seu último trabalho com o Soweto, né? Não, meu último trabalho foi justamente, é isso aí. Foi o último trabalho com o Soweto. Quando eu saí de lá, quando eu saí do Soweto, o Lalas estava no Soweto ainda e a gente estava trabalhando justamente essas músicas, né? Estava trabalhando essas músicas. A última música foi Como Explicar, acho que um pouquinho antes foi Coisa do SUS. A memória pode falhar um pouquinho, mas foi justamente por aí mesmo. Mas o Lalas fez um grande trabalho lá, o Lalas é um cara muito talentoso também. Assim, outras pessoas passaram por lá, eu assim, não poderia dizer, porque aí eu já não presenciei, mas até o Lalas eu presenciei, eu acho que também o trabalho que ele fez lá foi super importante também para o Soweto, contribuiu muito para o Soweto aí, né, essa questão de visibilidade, sabe, de estar aqui, de estar ali. Eu acho que é isso. Eu acho que o Soweto, hoje, ele está aí, existe. Você falou, acho que o Cris esteve aí, né? Você mencionou o Chris Everton e tal, que é um grande parceiro também da Leste, né? De longa data e tal. Mas eu acho que o Soweto tem uma essência muito bonita, muito bacana, tem uma história maravilhosa. Eu acho que os caras estão dando continuidade a isso. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? E o que eu acho muito bonito, né? Acho que de tudo, cara, de tudo que aconteceu, né, com o Soweto, comigo, sabe, que envolve todos esses atores todos, né, Barry, Henrique, o próprio Lalas. Eu acho que muito bonito.
é a resiliência de cada um, né? O próprio Soeto, o Lalas eu não sei o que está fazendo agora, eu não sei qual que é a parada, mas é um cara que hoje provavelmente deve estar na música. Eu sei que ele está no Sul, porque ele foi e casou lá no Sul e tal, mas é um cara que tem um talento muito grande. O Henrique está na sua carreira e a gente vê a luta dele, né? É um grande guerreiro. Eu acho isso maravilhoso. Eu também estou aqui lutando do meu lado também, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que no final das contas o que acho que a gente compreendeu, né? Qual é a grande lição que o Soweto deixa para todos nós, né? O Soweto é fruto de muita resistência mesmo, assim, dentro da música, dentro do métier. É um grupo que perambulou muito para conseguir, demorou para chegar, né? Como qualquer outro grupo, né? Quando a gente teve a primeira oportunidade, a gente já tinha pelo menos 10 a 12 anos de existência, lutando na noite, né? E com todas aquelas dificuldades que alguém que nasce na periferia, né? Sabe, que não tem grana, que não tem investidor, sabe, e que as pessoas não acreditam muito. Então, eu acho que é isso. Mas a gente está aqui até hoje, né? Muita gente diz, fala, poxa vida, né? Se a gente pode usar como o Soweto, né? De alguma maneira, para explicar o que é o movimento, né? Ele não explica todo o movimento, mas a gente pode usar como um exemplo pequeno para a gente compreender uma coisa que é muito maior do que a gente, né? As pessoas falam do movimento, que o movimento está totalmente dentro do mercado, inclusive estudiosos falam, né, que a década de 90 ela está todinha dentro do mercado, que é coisa que eu discordo, né? Totalmente. Tem muita luta, né? Tem muita resiliência. Hoje o movimento 90, né? A gente não pode dizer que está dentro desses, né, dessa lógica, que ele não está totalmente dentro do mercado, mas ele está vivo nas cidades, né? Está vivo no Brasil todo, com pessoas que, né, que vêm de lá, de 80, de 90, que estão lutando, não, que estão resistindo até hoje, né? E aí a gente compreende que, né, que é um tipo de discurso, né, sabe, que não explica o nosso movimento, né? Porque para além de ser um segmento de mercado, né, o nosso samba é um movimento cultural, né, que envolve, né, sabe, a materialidade da vida, sabe, que envolve experiências, convivências, um modo de ser, de existir, sabe, de uma geração dentro, sabe, sempre das periferias de São Paulo e do Brasil, né? É isso que explica a gente, né? Que tem costume, tem um modo de ser, né? De falar, de se vestir, né, de namorar, sabe? Tem tudo isso conta, de fazer a sua música, de dançar, de tocar seus instrumentos, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da gente fazer, né, da gente fazer um juízo de valor sobre o que representa esse objeto, né? Então é isso, eu acho que essas pessoas estão aí contribuindo, sabe, a maneira que pode contribuir, mas mostrando, dando, sabe, uma grande lição, né, mostrando para as pessoas que a gente faz porque a gente ama, a gente faz porque a gente resiste porque a gente ama, né? Porque quando a gente deixa de amar, a gente deixa de resistir, né? Aí não tem razão para resistir, né? Aí a gente pega e se entrega e pronto. Mas a gente não se entrega nunca. Com certeza. Jamais nos entregaremos. Somos braços dessa resistência. Claudinho, papo maravilhoso que a gente tem aqui. Infelizmente, estamos chegando nos momentos finais. Como eu falei, um papo lá no início, lá seria um papo surpreendente, como foi. Mas o convidado não se despede tão fácil de mim, não. Aqui a gente divide os momentos finais em 3 partes. Primeira delas, não pode ser sua, hein? Se você tivesse poder da escrita, da caneta, que samba que você gostaria de ter feito? Poxa vida. Meu amor, se fosse assim, assim, bem calmo e mais sereno. Isso é lindo demais. Isso é bonito demais. Isso é bonito Puta samba. demais. Termina aqui do disco do Zeca de 87. Zeca, de 87, hein, porra. Eu acho que é Arlindo Zeca e Aragão, se não me engano, essa música. Poxa, eu não saberia dizer, mas eu sei que a música é maravilhosa. Enfim, depois eu ponho aqui na descrição, eu ponho os compositores certinhos. Segundo momento, Claudinho de Oliveira, qual o recado que você daria para o mundo? Para o mundo? Eu acho que o amor, né? Acho que a gente está no momento que o amor ele deve, novamente, ele deve estar à frente de tudo, né? A gente vive um momento de muito ódio, né? Da internet, né? Sabe, um recrudescimento sabe, dos ânimos, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que resolver os nossos problemas enquanto sociedade, enquanto mundo, né? Mas resolver os nossos problemas, sabe, no diálogo, né? Sabe, pela razão, né? Apoiando a ciência, né? Apoiando essas coisas que têm uma importância muito grande para a gente, né? Que pode realmente, né? Através sabe, da razão, do debate, da reflexão, a gente resolver, sabe, tudo que diz respeito à nossa vida.
né? Eu acho que é o recado que eu daria. Esse é um momento estranho, né? Obscuro, um momento estranho. Você entra na internet, aí você vê umas coisas assim, né? Umas falas, umas posturas assim, sabe? Que não é legal, né? Valorizar o outro, valorizar a vida. Eu acho que isso que é o que importa. Sem dúvida nenhuma, o amor. E, por fim, os meus agradecimentos. Claudinho, nos nossos bastidores, eu falei de algumas pessoas que passaram por aqui, alguns nossos amigos em comum. Para o Chris Everton e posteriormente para o Delcio Luiz, eu tive a honra de falar sobre os meus heróis. Os meus heróis não foram os super-heróis dos desenhos animados ou dos filmes. Meus heróis foram os pagodeiros dos anos 90. Foi a partir dessa galera que moldou minha personalidade, moldou meu gosto musical, moldou a minha forma de agir, minha forma de pensar. Meus livros de história não foram os livros da escola, meus livros de história foram os discos que meu irmão mais velho comprava. Meu irmão mais velho comprava só para contrariar, comprava Raça Negra, comprava Arte Popular, comprava Soweto. E eu lembro perfeitamente quando Refém do Coração começou a tocar no rádio. Eu era garoto ainda, tinha ali meus 10 anos. E eu falei para o meu irmão, compra esse disco pra gente. Esse CD, né? No caso, já era CD. Ele comprou. E acho que foi o disco que eu mais cuidei na minha vida, enquanto tinha os CDs. Porque ali era a história, cara. Ali foi o que me fez apaixonar. Aquele disco em especial foi o que me fez ter o interesse para tocar um instrumento. Foi o que me fez ter interesse em querer me aprofundar um pouco mais sobre samba. Então, o Grupo Soweto é um dos principais. Lógico, minha referência maior é Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, que foi a referência maior de vocês, o Fundo de Quintal. Com certeza. Mas o Grupo Soweto tem uma importância muito grande na minha formação enquanto ser humano. O Grupo Soweto me fez querer saber o que era Soweto. Então, por isso que eu falei para você que o nome, a resistência já vinha no nome. Então, eu ter mais um dos meus heróis aqui é de suma importância, é de suma emoção para mim. Eu me sinto extremamente emocionado, cara. Então, muito obrigado, velho. Assim como Fogaça também, hoje é meu amigo, mas Fogaça é um herói. Mas o Fogaça também é um herói para mim. Grande Fogaça. Então, muito obrigado de coração, Claudinho. Muito obrigado por toda essa aula que você deu aqui para a gente. Que nada, Vadinho, eu que devo agradecer a oportunidade. Acho que é sempre legal a gente ter, né, essa chance de falar sobre as coisas da gente, aquilo que eu falei no começo, né, coisas que a gente gosta, as coisas, né, do nosso dia a dia, nossa música. Eu que agradeço esse espaço aí e já desejando também, né, mais sucesso aí. Eu acho que é um espaço importante, necessário. A gente precisa ter mais espaços como esse, né, para a gente fazer os nossos registros, né, contar a nossa história. Né? A gente sempre distorce um pouquinho, mas a gente distorce menos. Né? Quando o outro fala, é complicado. Mas quando é a gente que fala, né? A gente mesmo aqui, que fala da nossa história e tal, eu acho que ela é mais fiel. Né? Então, parabéns pelo programa aí, muito obrigado pelo convite. E, assim, para devolver o carinho a você, né, quando você diz que, de alguma maneira, a gente influenciou, né, a tua vida, né, a tua adolescência, eu vou dizer para você que a minha também mudou, né, a partir do momento que a sua geração também chegou, porque a gente se influencia, né, o tempo todo, a gente aprende o tempo todo. O aprendizado, como eu disse, aprendizado, meu amigo, é para sempre, né? Aprendizado até o final, né, a gente está aprendendo. E a gente aprende também, né, com aqueles que estão lá atrás, mas aprende também com esses que estão, essa geração de agora também, essa geração que está chegando agora também. Né? Essa troca de conhecimento é importante, né, para ambos os lados, né? Com certeza. Obrigado de coração, eu que agradeço aí, tá? Já estou aqui esperando uma nova oportunidade de sentar aqui e trocar essa ideia aí. Tamo junto. Tamo junto sempre. Nós, pessoal, Claudinho de Oliveira,
que falar. Muito obrigado, pessoal, que chegou até aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo, olha eu aqui. Alô, mundo.